Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Invenções Literárias. Eu vim aqui falar rapidamente sobre Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade, a minha dica de leitura para esse vídeo. Quero te contar um pouquinho sobre a história e sobre como eu me senti na fruição dessa leitura aqui. Vou te falar, já te dando um pequenininho spoiler, que não foi uma leitura assim que tenha começado bem. Você vai saber durante o vídeo. Se você quiser saber mais sobre o que eu achei de Amar, Verbo Intransitivo, puxa teu banco e bora papear. O que acontece? Você pode ver aqui, essa edição que eu tenho, inclusive, é da Nova Fronteira, daquele Clássicos para Todos. Eu comprei na Saraiva, já tem um tempinho. Porque esse ano, com as minhas turmas, né, aqui do estado, eu fiquei com as turmas de terceiro ano. E no terceiro ano, em literatura, a gente fala sobre modernismo. A minha ideia era conseguir ler esse livro em sala de aula com os meninos. Não deu certo. A gente teve muitos atropelos, mas, de qualquer forma, eu tinha lido esse livro na época da faculdade, há muito tempo atrás, e aí eu fiquei com uma leve lembrança da história na minha cabeça, mas sem pormenores. Beleza, deixei o livro aqui encostado esse tempo todo, até que separei para ler. E assim, peguei para ler num primeiro momento, li a primeira página e consegui sair dela. Eu não sei porquê. Assim, a história não é uma história ruim. Os personagens são personagens construídos de acordo com o que se pede da história. Eles têm uma certa complexidade, eles têm um conflito, algo que te prenda, mas naquele momento eu acho também que leitura, gente, é momento. Você às vezes está num bom momento para ler o livro X e às vezes não está. Aí agora, esses últimos dias, principalmente esses últimos dias do ano, eles olharam para mim, os livros que eu tenho para ler, eu olhei para eles e pensei, bom, eu acho que eu preciso parar de palhaçada, vamos pegar esse daqui e vamos ler de novo. Como eu só tinha lido uma página, né? Reli o livro. Consegui ler numa sentada só. Tipo, terminei o livro rapidamente. Esse aqui, dessa edição que eu tenho, tem um prefácio, ó, que começa aqui, nos caminhos de um livro, tem um pós-fácio, tem um pós-fácio do próprio Mário, tá? A nota do editor, dessa edição, obviamente, e tem um texto que ele escreveu para o redator, em 1927, quando ele estava em processo, né, de escrita. Temos aqui também um idílio no modernismo brasileiro. Então você tem dois textos de referência, essa edição aqui, tá? Dois textos de referência mais o texto integral de Amar, Verbo Intransitivo. Enrolei para te falar do que trata a história. Essa moça aqui que tá na capa, obviamente, é uma representação, ela vai ser pra gente, né, a Fraulein Elsa. Essa mulher é uma prostituta alemã que está aqui no Brasil fugida da Segunda Guerra Mundial, e ela vai ser contratada por uma família de classe média, bem dizer pelo pai dessa família de classe média, chamado Felisberto Souza Costa, para ser a professora de amor do filho mais velho deles, o Carlos. No princípio da história, o Carlos tem 15 anos. E aí ela encara esse contrato como uma profissão mesmo, como uma prestação de serviço, mas ela é descrita aqui pelo narrador como uma mulher muito correta. Então ela exige, logo aqui no início da história, que o Felisberto conte à esposa, a dona Laura, o que ela está indo fazer na casa deles. E ele, por uma questão que o narrador não nos deixa entender muito bem, talvez covardia, talvez moralismo demais, ele não fala nada para a esposa dele. E ela vai lá a pretexto de ser governanta daquela casa, cuidar, bem dizer, dos 4 filhos que eles têm. Eles têm 3 meninas, que variam de idade de 5 a 12 anos, e esse rapaz, o Carlos, que tem 15, que é, na verdade, o objetivo principal da ida dela a essa casa.
Assim, para não dar spoiler, mas fazendo um resumo do resumo do resumo, ela vai conseguir o objetivo dela, que é ensinar os meandros do amor para esse rapaz, mas não sem sair marcada por essa experiência. Não é a primeira vez que a Elsa serve de introdutora do sexo na vida de outros adolescentes, não é a primeira casa que ela visita. Ela tem a ideia, tem a vontade de juntar a grana que ela está fazendo com esse serviço e voltar para a Alemanha. A gente tem que lembrar que isso aqui está se passando ali em torno de 1925, 26, 27, então antes, né, da Segunda Guerra. É ambientada na cidade de São Paulo. Essa família é uma família de classe média, tem algumas posses, tem umas fazendas, não é uma família pobre, tanto que ele trata com ela uma quantia significativa de dinheiro para ela poder trabalhar como governanta, porém o objetivo principal é o que eu estou falando para vocês. E ela é uma pessoa muito culta, mas ao mesmo tempo o narrador nos deixa perceber que a cultura dela, não vou dizer superficial, mas limitada. Ela é muito culta, porém limitada. Ela insiste em conhecer sempre as mesmas coisas, ler os mesmos autores, tem sempre os mesmos sonhos. Ela não é muito de sair do seu próprio roteiro. O Carlos, de alguma forma, vai ser um personagem na vida dela que vai deixá-la aperreada, porque depois que ela conquistar, né, o que ela foi fazer na casa dessa família, ela vai precisar sair, ela vai precisar dar destino à vida dela, vai ser contratada por outra família e ela vai entrar naquela de fazer comparação entre um filho e outro filho, né, de uma casa e de outra casa, e ela vai se perceber, não sei te explicar direito de que forma, assim, para não te dar, na verdade eu tô pisando em ovos com você para não te dar spoiler, mas posso dizer que ela vai se sentir cansada. Com o Carlos ela não tinha esse cansaço, nem intelectual, nem sentimental. Minha experiência de leitura, minha fruição de leitura, como eu te falei, eu peguei num primeiro momento, não era o momento para eu ler, reler na verdade, larguei para lá, passaram-se todos esses meses e eu decidi pegar agora para dar destino, né, também ao livro. A única crítica, e quem sou eu para fazê-la, né? Estamos falando de Mário de Andrade. A única crítica que eu tenho à minha experiência de leitura é que muitas vezes o narrador, na figura do próprio Mário mesmo, você percebe que é ele se metendo na história, acaba deixando a leitura um pouco atravancada, seria a melhor palavra, porque ele traz aqui não só a descrição dessa complexidade dos personagens, o que eles estão sentindo, pensando, até aí beleza, porque aí você vai construindo a história na sua cabeça, mas ele também vai se... Cara, é como se ele quisesse te mostrar, olha o quanto eu sei, olha o quanto eu sou o cara, olha o quanto você depende de mim para essa história poder ser entendida, sabe assim? E isso deixa o livro um pouco pedante, um pouco arrastado. Se você consegue, eu não pulei com medo de perder alguma coisa importante, depois eu fui vendo que podia ter pulado essas partes. Se você quiser pular e partir direto para as ações, você não vai perder muita coisa não. Talvez dê uma olhada nas sensações que ele vai dizer que a Elsa tem, principalmente quando está ali com o Carlos, você vai saber também do próprio Carlos e alguma coisa de filosofia que vai permear a obra, mas se você quiser pular, você não vai ter grandes perdas não. O saldo, o livro é legal, a história, inclusive o contexto dessa história, né? Ainda é muito comum você ver aqui no Brasil adolescentes sendo levados pelos amigos mais velhos, pelos próprios pais, às zonas de meretrício justamente para se iniciar no sexo antes de começar a experimentar esse tipo de prazer com outras pessoas da sua própria idade. Isso não é uma coisa do outro mundo, não. E assim, a preocupação que o Sousa Costa tinha com o filho era que ele não adoecesse. Na época a sífilis era como se fosse uma doença do tipo da AIDS, era uma doença sem cura, sem tratamento, uma doença que matava muito rápido. Ele tinha medo de o filho se tornar um cara alcoólatra, porque vivesse no meio do jogo, no meio das próprias prostitutas, e
toxicômano, enfim. Então, na época, acredito eu que devia ser muito comum você contratar a pessoa para ela vir servir na sua casa para esse tipo de coisa, e acredito que até hoje essa prática ainda aconteça, nem que seja assim, nos lugares mais afastados dos centros, no interior. Você vê que nossa população, nossa cultura, nossa gente não mudou muito de quase 100 anos para cá, né? Enfim. Bem, a minha dica hoje é amar verbo intransitivo. A gente tem outro vídeo aqui no canal de Mário de Andrade, Paulicéia Desvairada. Te peço para dar um pulo lá também, para você poder conhecer um pouquinho mais da obra dele. Esse texto é prosa, aquele texto é poesia. Vai entrar um outro vídeo de Mário aqui no canal em breve, a gente vai falar em breve sobre Macunaíma. E, enfim, assim, a gente está tentando trazer um conteúdo minimamente inteligente para esse canal. Espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, pode botar o seu dedinho aí no joinha. Se você quiser assinar aqui o canal, bota teu dedo aí no sininho para você conseguir receber as notificações todas as vezes que eu subir um vídeo para o YouTube, tá bom? Vou ficando por aqui, te deixo um feliz ano novo, que 2020 seja um ano ótimo para todos vocês. Um beijo e até lá!